Olá, eu sou o Cássio Politi Eu sou a Juliana Cavani. e essa é mais uma edição do Inspire by Zorro. A gente tem a honra de receber aqui no podcast Inspire da Zorro durante o Empreende Brasil, Caio A. Freitas. Se eu tiver que ler teu currículo aqui, vai dar um podcast inteiro só para isso, mas eu vou tentar resumir. Diretor comercial da Simples Dental e empreendedor. E aí tem várias iniciativas. Meets, Allergic, Red Mug. O negócio é fazer a turma vender. Então, Caio, obrigado por participar hoje aqui com a gente. Imagina, um prazer estar aqui. Eu gosto de brincar que a gente está no negócio de transformar vidas, né? E aí, vamos transformar por meio de vendas, vamos transformar por meio de treinamento, vamos transformar por meio de capacitação, às vezes por um conteúdo, às vezes a gente consegue também atingir esse objetivo. Então, é um prazer estar aqui nesse conteúdo tão legal. Obrigado. Prazer receber você aqui. E você, na palestra aqui no Empreende Brasil, trouxe o tema Vender não é só apresentar um produto. Que história é essa? Pô, bicho, porque o pessoal ele normalmente olha e foca em apresentar o produto, apresentar características técnicas. Por exemplo, a gente está aqui nesse momento com um microfone na nossa frente. Então, se você não está nos assistindo, se está só nos ouvindo, tem um microfone, ele tem um X tamanho de diâmetro, tem uma espuma, tem uns botões, tem um cabo. É o microfone que o Michael Jackson usava? É esse, não? É da mesma marca. Mesma Tem um marca. desse, Pô, chique pra caceta. Mas se eu falar de decibéis, se eu falar de características técnicas, se eu falar de quantidade de dados que ele transmite, isso vai comunicar com um público muito pequeno. E aí, muitas vezes, as pessoas se atêm a descrever um produto e não necessariamente fazer a venda. Vender não é apresentar o produto, é sim guiar o cliente para o sucesso. O que é sucesso para ti? É minha voz passar com transparência, com claridade. Ou eu preciso de um microfone. Nesse caso, quer ver, para pegar o exemplo real, tem o Cadu, que é o nosso produtor hoje aqui de áudio, né, o nosso especialista em áudio. Eu estava até falando, esse microfone, que é dele, ele não capta o som do microfone vizinho. Fantástico. E isso é importante, porque se captar o som, se eu estou falando com você ou a Ju fala ao mesmo tempo e o áudio entra nos dois microfones, o editor nunca mais resolve. Isso é um benefício. Então não é apresentar o produto É isso que si. eu quero, pô. Me dá um microfone que capta a voz de um só. Exatamente. Então vender é guiar o cliente para o sucesso. E se o sucesso para ele é ter um microfone onde ele possa botar numa mesa com 10 pessoas e cada microfone só consegue capturar o da pessoa da frente, eu vou falar dessa característica. Eu não vou ficar falando da densidade da espuma que eu uso para isolar o áudio. Isso não interessa no final das contas. Mas então o primeiro passo é o quê? É saber qual é essa necessidade? Exatamente. Imagina o seguinte, eu vou conversar com você. Basicamente, quando eu vou fazer uma conversa de vendas, eu olho para 3 grandes fatores. Eu olho para a dor, que é o que você está passando agora, então é a tua realidade nesse momento. Tem a ver com, por exemplo, vamos fazer uma tatuagem. Pô, enquanto você tá fazendo a tatuagem, tá doendo naquele momento, se eu chegar pra ti com um produto pra, sei lá, diminuir a dor da tatuagem metade, 50%, a chance de você comprar é pelo menos 50%, porque você tá naquele momento, naquela hora. Daqui 3 semanas, se eu te oferecer essa pomada que reduz a dor da tatuagem, você não vai comprar. A chance de você comprar é de 1%. Se eu chegar 3 semanas antes da sua tatuagem, também é baixa. Por mais que venha lá na frente, porque você não tá sentindo, ela não é tão latejante. O pessoal fala muito latente, mas ela é latejante, ela tá naquele momento doendo. Então eu tento levantar como é que tá a tua realidade agora, teu momento que você está passando, isso é a dor, o teu desejo, que é aonde você quer chegar no futuro. Então essa é uma pergunta que eu sempre pergunto para os meus clientes, os potenciais clientes, aonde você quer chegar? E aí depois é o medo, que também é um grande agente de mudança. Pô, o que não pode acontecer? Com esses 3 fatores, eu consigo desenhar uma apresentação comercial redonda, consigo realmente te guiar para o teu sucesso, porque eu estou preocupado com isso. Eu estou olhando para onde você está agora, aonde você quer chegar e o que não pode acontecer nesse meio termo. Pô, isso é estar preocupado com o teu sucesso. Então, quando eu tranco essas 3 informações numa reunião, aí eu tenho certeza que eu vou fazer uma apresentação, eu vou realmente mostrar o benefício do produto e não vou ficar só falando de característica técnica. E aí você vai passar esse treinamento, então, o empreendedor para os vendedores. E isso também vai permear toda a comunicação. Exato, certo? Exato. Imagina só, Ju, eu vou... por exemplo, eu tenho um time que trabalha comigo. Eu tenho marketing, eu tenho vendas e eu tenho o pós-venda lá, o CS. Eu posso ter pré-venda no meio, posso ter vários tipos de máquinas diferentes aí comerciais. Imagina que ao perguntar para o meu lead, por exemplo, se eu estou na pré-venda e eu pergunto, o que é sucesso para você? Onde é que você quer chegar? E eu já entrego essa informação para o vendedor já desenha uma apresentação focada nisso. E depois dele fazer a venda, ele entrega para o time de sucesso do cliente exatamente essa informação e diz, cara, esse cara aqui quer chegar em tal ponto. Desenhe um fluxo para que ele chegue lá.
Aí quando o time de CS entrega isso e coloca o cara nesse lugar, ele vai chegar e dizer, pô, bicho, lembra 1 mês e meio atrás, quando você conversou com o Kaiowá e ele te perguntou onde é que você queria chegar? Então, tô te ligando pra te avisar que tu chegou. Vamos gravar um casezinho e eu tô devolvendo esse cara lá pro marketing, lá pra pré-venda pra usar o case dele como resultado. Ou, pô, me indica mais alguém baseado no teu sucesso, porque agora é a curva, agora ele tá feliz que ele chegou no objetivo. Então, agora é hora de tu pegar uma indicação foda, uma indicação que vai te fazer realmente vender. Então, nesses pontos de criar essas máquinas, é uma preocupação de você realmente saber e fazer essas perguntas. A quantidade de vendedores que eu converso diariamente, ou gestores, que eu pergunto, por que esse cara comprou de ti? E eles não sabem me dizer a resposta, é triste. Não deveria ser isso. Eu deveria saber exatamente o que fez a pessoa comprar. E hoje em dia, infelizmente, é uma informação que a maioria dos vendedores não tem. E deveriam ter. Ao meu ver, né? Pelo menos deveriam ter. O que você e a Ju estão falando aqui, Caio, tá me reforçando um pensamento, né? Estou aqui refletindo quando você está falando, que assim, as pessoas não gostam de ouvir. Não é isso. Não é só o vendedor. Isso, o vendedor, eu acho que também, às vezes, por que acontece isso? Por que putz, assim, é tão precioso, né? Você cara chegar e falar assim, olha, eu tenho essa dor. O difícil é a gente parar para ouvir. Você tem alguma ideia por que acontece isso? Então, e tem a barreira também do vendedor. O vendedor, por muito tempo, ele foi aquela pessoa com a imagem de ser a pessoa que tá ali para focar só nela. A oratória. Então, eu quero ganhar. Eu tô fazendo isso porque eu tô pela comissão. E aí você pensa, pô, esse cara aqui tá só focado na comissão, não tá preocupado comigo. Porque existia muito isso, do vendedor que empurra o produto, o vendedor que não tá interessado em ti. Uhum. Então, o vendedor, quando ele pergunta, ele não tá querendo te ouvir de verdade. Ele quer só falar. Ele tá perguntando, mas porque ele já quer entrar no discurso dele normal. Ele quer seguir o script. Isso é muito ruim. Isso machuca também a disposição das pessoas em falar com outros vendedores. Percebem, né? Exato. Imagina, você chega num médico. O médico não vai te fazer exame nenhum e vai te... isso daí é tal coisa. Não pergunta se tá doendo, se você passou mal, tá com febre. Tá. E isso é muito ruim. Eu tenho um conteúdo de palestra, assim, tal, que eu costumo trazer, que uma vez eu procurei no Google Imagens, procurei vendedor no Google Imagens. Você que tá nos ouvindo, faz isso agora. Vai lá e procura... Procura lá no Google Imagens, vendedor e vê o que aparece. Vê quantas imagens dessas vão ser negativas. É um monte, era bastante, agora tem mudado um pouco, mas sempre tem uma imagem de alguém gritando, tem alguma imagem com alguém com uma cara cretina, tem imagem de chicote, às vezes aparece lá o cara sendo chicoteado. É isso, e sempre muito a coisa do cara, né, braço cruzado. Isso! Tal, e aí, nunca é o que você tá falando. Exato, que é guiar a pessoa para o sucesso. Imagina que se você procurar qualquer outra profissão, tá? Assim, ó, o pessoal fala, mas qualquer profissão vai ser assim. Procura motorista e vê se você vai achar uma imagem negativa. Procura médico. Não, o motorista tá dirigindo. Tá dirigindo, tá sorrindo, tá sendo querido, tá fazendo joinha. É isso aí. Procura engenheiro. É uma imagem bonita pra vendedor. O vendedor é mal. Mas triste isso, pô. De certa forma, tá refletindo a realidade. Então, e é uma imagem muito negativa que os nossos antepassados. Vamos lá, vamos trazer os vendedores da Idade das Pedras, aqueles caras que vendiam roda antigamente, vendiam fogo. Esses caras, eles estavam muito preocupados em vender o produto deles, não estavam preocupados em guiar o cliente pro sucesso. Hoje em dia, nosso papel como vendedores de alto nível é o oposto. É justamente olhar e dizer, cara, onde você quer chegar? Se eu não puder te ajudar a chegar lá, eu vou ser o primeiro a te dizer, bicho, não é meu produto, não é comigo, segue por aqui, conheço esses caras aqui, conheço meus concorrentes, vem por aqui, vai por ali, mas não sou eu que vou te ajudar. Você ou não tá pronto, às vezes tecnicamente eu não te atendo, às vezes grana eu não te atendo, às vezes, a cultura da tua empresa... é outra coisa que ele precisa. Exato, né? Exatamente. E hoje, esse tipo de vendedor transparente, esse tipo de pessoa... É o nosso objetivo, é o que a gente busca como gestores comerciais, como empresas que querem... Esse cara segue vendedor, não é, Jô? Será que ele não vai ser empreendedor? Os caras que fazem muito... Tem muita gente que faz muito dinheiro sendo vendedor desse jeito, tá? Bom vendedor. Bom vendedor. Bom vendedor faz dinheiro... Tenho certeza que sim. Pra caramba. Porque ele acha o lugar dele ali, né? Exato. E o cara às vezes não quer ser empreendedor ou não se sente... E cara, assim, ó, a gratificação de tu realmente... Porque... Quando tu pensa, eu estou guiando o meu cliente para o sucesso. Quando o teu cliente chega para te encontra, eu estou no Empreende Brasil agora com vocês aqui, gente, eu caminhando, encontrei vários clientes meus de várias empresas onde já tive. Os caras vêm, me abraçam, porra, bicho, você lá atrás mudou minha realidade, me ajudou com isso, com aquilo. Que orgulho, cara. Faz 10 anos que eu vendi para essa pessoa, a pessoa lembra de mim até hoje, pô. Legal.
Isso é muito positivo, isso é muito gratificante, tem a ver com propósito também. Muitas vezes a gente cai no empreendedorismo, mas porque, pô, eu por exemplo, já quebrei a empresa porque vendi demais. Já vendi demais. Meu TI Pô, me me... ensina isso. Então, eu queria porra, fazer. pois é, meu TI me disse, cara, não, nós vamos entregar você não tal conseguiu dia. entregar. E eu não consegui entregar. E aí eu vendi pra caceta e não tava o produto mas pronto. aí não é uma venda boa, né? Então, cara, mas ele, assim, na tese tudo funcionava lindamente, saca? Só que daí, infelizmente, a gente encontrou uma barreira técnica. Entrei em contato com todos os meus clientes, joguei para eles uma outra solução, levei eles até um concorrente meu que tinha uma solução muito próxima que ia ajudar eles a chegar no benefício. Entendi. Ganhei uma comissão de ter levado esses clientes até meu concorrente. Ganhei. Vou fazer o quê? Mas ainda assim, levei meus clientes para o sucesso e foi o meu objetivo. Assim, no final das contas, a gente foi muito cedo ao mercado e a gente entrou na pira de vamos vender em pré-venda e acabou vendendo demais. Não devia ter vendido tanto. E esse papo todo aqui que tá acontecendo agora, a gente tá falando de persona, né? A gente tá falando do vendedor também conhecer essa persona, Exato. que é um termo que provavelmente foi muito falado aqui no Empreende, que é a construção e conhecer quem é essa persona, que a gente fala bastante no marketing. E o pessoal de vendas perde vendas porque não valoriza isso, né? É isso que você está falando, né? Ele está aprendendo a descobrir, a entender quem que é essa persona. E me machuca, gente, porque cada persona está numa jornada diferente. Sim. Cada pessoa está passando por um momento diferente da sua jornada e aí a gente tenta impor a jornada na pessoa. É muito engraçado o quanto eu vejo as pessoas com a mínima noção. Não sabe a jornada, não sabe o que eu estou buscando, não sabe onde é que eu quero chegar e tentam impor a sua jornada. Ah, não, tu vai comprar hoje. Não vou comprar hoje, querido, porque não faz sentido para mim. E é muito louco o quanto as pessoas tentam forçar isso. Eu gosto de dividir em dor, desejo e medo. Então, se você que está nos ouvindo vai fazer um playbook disso, do que eu estou dizendo aqui. Então, você vai criar ali dor, desejo e medo. E aí você vai usar na dor... Você vai listar a dor do novato, a pessoa que acabou de ser... Por exemplo, vou criar aqui um exemplo pra gente, tá? Digamos que eu sou um podcaster. E aí estamos vendendo microfone, beleza? Só pra gente continuar na temática. Então, tem um novato no podcast. Esse cara, ele tá numa jornada onde as dores dele são muito específicas. Sim. Tem o experiente em podcast. Essa pessoa já tá fazendo isso há um outras tempo. Dores. Já são outras dores. E tem o sênior no podcast. Ele já tá indo para outras camadas do podcast. Cada um deles tem uma dor diferente. O que eu faço para ser um vendedor de excelência? Eu tenho cada um deles listado. A dor do novato, a dor do experiente, a dor do sênior. O desejo do novato, do experiente e do sênior. O medo do novato, do experiente e do sênior. E eu tenho abordagens específicas, eu tenho jornadas que eu respeito para cada um. Por exemplo, o cara sênior, eu vou ficar falando de conceito, do porquê que um microfone... Não vou, porra, esse cara já tá canchado. Não tem por que eu fazer uma reunião dessas, só é perda de tempo. Então, quando eu tô pensando em eficiência, quando eu tô pensando de verdade no cliente, na persona com quem eu tô falando, eu vou ter pelo menos, e aí desculpa você ouvinte que acha que uma reunião vai servir para todo mundo, a bala de prata, não existe. Eu vou ter pelo menos 9 tipos de reuniões diferentes. A de dor pro novato, a de desejo pro novato e a de medo pro novato. 3 vezes 3. 3 vezes 3 ali. Tá. Legal. É isso. Mas continua tendo que ouvir, né? Esse cliente. Pra caramba, porque gente. a persona te dá uma pista só, né? Exatamente. Até tem o vendedor de clichê, que eu gosto de chamar, que é aquela pessoa que ela vende baseado no clichê. Por exemplo, eu vou fazer um podcast. Edição é um trabalho gigante. Garantir que o áudio tá limpo é um trabalho gigante. Então são clichês do podcast. O que eu faço? Eu já entro na minha reunião com um clichê. Eu já entro com isso pronto. Mas isso é para ganhar autoridade, isso é para a pessoa ver que eu manjo do mercado e tudo mais. Isso não faz com que eu impeça de ouvir. O problema é que o vendedor que erra, ele entra no clichê, vê que encaixou e já vai pro pitch dele, já vai vender o produto e não faz a sondagem, não faz o processo que ele deveria. Que agora, pô, a pessoa encaixou no clichê, a pessoa viu, cara, tô falando com um cara que manja, ele vive podcast, ele sabe que essas são minhas dores. Ouve o resto. Fala agora de tempo. Quanto tempo ele leva para editar? Porque isso pode variar. Fala de energia, fala se ele tem filhos, por exemplo. A pessoa com quem você está falando tem filhos. Pô, cara, esse tempo que você fica editando, não ia ser mais fácil se você ficasse com seus filhos, cara? Pô, com a minha ferramenta você edita em 1/3 do tempo. Sei lá, por exemplo. Então eu já estou levantando a realidade da pessoa e estou tentando adequar a minha solução justamente para que ela tenha um benefício. Às vezes o benefício de edição mais rápida não é a edição mais rápida, e sim mais tempo com suas crianças. Mas aí você treina, né? A Ju estava falando de treinamento. Como é que você sente, assim, o vendedor? Porque deve ser duas forças, né? Uma é a personalidade dele,
que normalmente, vamos pegar um típico aqui, vendedor ou vendedora, tipicamente é uma pessoa que assim, pô, tem orgulho quando fecha, tal, sempre se desafiando e tal. Né? É um perfil assim, pô, bate no peito, eu vendo, eu trago negócio e tal. E essa é uma personalidade normal, estou estereotipando aqui, tá? Mas normalmente mais do show, mais de apresentar, mais de comunicação. Né? Uma boa. E aí você tá chegando lá para eles e fala assim, ó, legal, isso é uma ferramenta que pode ser útil, você vai se expressar melhor e tal, mas essa não é a principal parte. A principal parte é processo de venda e entender o cliente. Perfeito. Rola o conflito da personalidade com o produto, às vezes. O Caio tá chegando aqui para falar? Com o produto, às vezes. Com Às produto. vezes eu tenho um vendedor, por exemplo, um vendedor que trabalha na linha do Challenger Sales lá, aquele livro que fala da venda desafiadora. Eu tenho um vendedor super desafiador para um produto que tem que vender por carisma. E aí, só nisso, o cara já perde ali. Imagina, tem o vendedor professoral, aquele vendedor que gosta de ensinar, de fazer uma didática. Tem o vendedor que é o concurseiro, que eu crio nomes para essa galera, né? Então, por exemplo, para mim, o vendedor concurseiro é esse cara que tu falou, que é o cara do desafio, que gosta de fazer e tal, que estuda pra caramba, que é dedicado, que não tem tempo ruim, que vai lá dia bom, dia ruim, ele tá lá estudando, tá lá se dedicando. Esse cara, ele é muito legal. Só que se eu tentar fazer com que ele venda do jeito professoral, fudeu. Eu vou colocar um cara ali, isso eu vejo muita falha nos gestores comerciais. Os gestores hoje, eles pensam em gerir todo mundo do mesmo jeito. Eu tenho uma vendedora que vende por carisma e esse cara que vende por autoridade. E eles medem os dois da mesma maneira e mandam um roteiro igual pros dois e mandam um pitch igual, aí vão fazer um forecast, vão fazer uma reunião. Aí sai da natureza da pessoa. Porra, daí tu tá perdendo as forças da pessoa. A pessoa manda benzaço no carisma e aí você tá perdendo o carisma dela pra tentar ir pra uma autoridade que ela manda mal. Tipo, eu sempre olho pessoas. Então, primeira coisa que eu olho é as pessoas. Eu faço lá gente, eu sou super nerd. Você que não tá me vendo, eu tenho cara de nerd, eu tenho jeito de nerd, eu tenho tatuagem de nerd. Então, mas é bom, cara de nerd no bom sentido. No bom sentido. Mas eu adoro. RPG. Pô, obrigado. Ó, o Cássio aqui, ó, gente, que isso? Não vou nem... Mas vou corrigir ele. Cara de nerd é sempre no bom sentido. É sempre no bom sentido. Obrigado, Ju. Olha que maravilhoso. Mas imagina o seguinte, gente. Eu jogo RPG. RPG é um jogo de interpretação de personagens e tal. É velho esse jogo. Eu sou velho, eu lembro desse jogo. Dungeon Dragon, essas coisas, sim. Tem uma ficha de um personagem. O que é essa ficha de personagem? Nada mais nada menos do que dizer as características dessa pessoa. Quanto ela tem de força, quanto ela tem de aparência, quanto ela tem de coisas para ela conseguir fazer as coisas que ela se programou. Imagina que você pode fazer uma ficha de todos os seus vendedores. Quais são as forças dessa pessoa? Quais são as fraquezas? Esse cara aqui no telefone manda bem? No WhatsApp manda melhor? Por e-mail manda melhor? A reunião dele, que nota que ela tem? E você faz uma ficha dessas pessoas e você trabalha cada um conforme a ficha delas. Você, gestor comercial, tem que pensar. Quem é teu cliente? O vendedor. Se só existe para fazer esse vendedor vender mais. Então, leva teu cliente pro sucesso. Não tenta empurrar uma coisa nada a ver para ele. Pô, o cara não tem nada em carisma. Eu vou fazer uma venda extremamente carisma, vou capacitar ele para carisma. Não, pô, ele vende por outro jeito. Senão ele não seria vendedor. Ele tá lá porque ele quer dinheiro, ele não tá ali porque ele não quer. Ele tá ali porque ele quer e talvez olhe as forças. O gestor comercial, para mim, hoje, ele tem que ser um cara muito capacitado em saber vários tipos de venda. E um erro que eu vejo muitas vezes na empresa acontecendo é que eles olham para um vendedor foda de um estilo que não consegue aplicar outros estilos e trazem esse cara para ser gestor comercial. Em vez de repente, trazer esse cara para treinar outras pessoas dentro daquele estilo, mas não necessariamente gerir uma pessoa de um estilo completamente diferente ao dela. Então, se isso tá acontecendo com você nesse momento, que tá me ouvindo, falando, pô, cara... Meio fábrica de salsicha. Caramba, sou eu, e agora? Como é que eu vou fazer? Cara, vai estudar outros estilos de venda, olha por outros viés, sofra outras vendas, vê outros estilos de venda, porque nem sempre o seu é o jeito que vai funcionar para todo mundo. Lógico, faz todo sentido. E, infelizmente, faz sentido, mas a gente fica segurando pessoas que, às vezes... Fora do estilo, Fora do estilo. E nesse seu treinamento, então você treina o gestor, mas você também mostra para o vendedor que ele é bom nesse estilo. Então tem essa avaliação também. Exato. Eu gosto muito do coach de vendas. Coach de vendas, para mim, é uma dinâmica fantástica. Basicamente, o que eu faço? Eu pego uma reunião comercial de vendedor. Eu sempre peço para o vendedor gravar suas reuniões, não só para mandar para o cliente no futuro, mas para ele poder utilizar para ver onde é que ele foi bom, onde é que foi mal e tal. Imagina que é como um jogador de basquete. Ele vai ali, se filma jogando para ver, aqui fiz um movimento errado, aqui fez... É basicamente esse mesmo processo. Aí, me gravei.
Agora eu faço uma reunião com essa pessoa onde eu vejo e assisto essa gravação junto do vendedor. Isso é uma dinâmica para os gestores comerciais, para os próprios vendedores fazerem, que é simplesmente uma virada de chave. Quando você começa a fazer coach de ligação, quando você começa a fazer coach de reunião, você evolui. Não tem como não evoluir. Você vai pegar a sua gravação, você vai primeiro olhar o lead, ver o que você estudou desse lead antes. Então você vê qual a origem desse lead, o que você estudou antes da reunião. E aí você faz uma análise disso. Agora vamos ver a reunião. Aí você faz a análise da reunião. Vê onde é que a pessoa mandou bem, onde é que a pessoa mandou mal, se ela trancou aquilo ali nos momentos certos, se ela usou as melhores habilidades dela, o que ela tem de pontos de melhoria para aquilo dali. Desenhou o follow. Qual é o follow que você vai mandar? O que você vai mandar de material para transformar isso numa venda no final das contas? É muito mais ciência, muito menos feeling. Não quero que o vendedor me diga, eu acho. Não, querido, me mostra, me traz dados. O que você acredita que vai fazer mais sentido? Por quê? Qual é o caminho que você vai seguir? Por quê? O que ele te deu de indício na reunião que você acha que esse caminho aqui vai te fazer mais venda? E olhar para isso como uma ciência, gente, é uma virada de chave absurda. Você começa a fazer o coach de vendas uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Você vê a curva das pessoas crescendo de um jeito maravilhoso. Eu, particularmente, gosto de fazer com o meu time e, ao final, eu sempre digo quais são os pontos que você vai me trazer de melhoria para a próxima call e, principalmente, qual é a nota que você dá para essa sua reunião comercial. A própria pessoa tem que se dar uma nota. E isso vai me mostrar não o quão boa ela é, o quão ruim ela é e tal, porque como eu faço com todo mundo, eu posso dar uma nota ali relativa ao resto do time. Mas eu quero saber quanto essa pessoa está se avaliando sobre a sua própria reunião. Se ela acha que ela fez uma reunião nota 10 e eu acho que é uma reunião nota 6, por mais que eu não vá competir uma nota com a outra, ainda assim, eu vou dizer, poxa, bicho, essa é a sua avaliação sobre a sua reunião. Eu já sei que a pessoa chegou num teto de visão, ela vai ter que ver mais reuniões, vai ter que assistir outras pessoas, vai ter que ver a coisa rodando, porque ela não tem nenhum nível de compreensão denso o suficiente para saber que a reunião dela está aquém do que poderia ser. Isso volta naquele assunto, a gente já fez algumas entrevistas aqui, né, sobre vendedor, né, que, tudo bem, tem pessoas que realmente nascem, entre aspas, mas tem esse talento nato, vocação, mas processo é o que define esse sucesso. Super, gente. Processos faz toda a diferença. Pessoas, então eu tenho a pessoa certa. Processos. Os processos para essa pessoa estão definidos, esses processos aqui estão adequados. Pô, tem coach, tem reunião de forecast, tem rituais definidos, tem etapas muito claras, material para aprender, material para evoluir e tudo mais. Beleza. Treinamento. Essa pessoa está capacitada no nível que eu preciso? Show. Aí eu vou para a tecnologia. A última coisa que eu olho numa visão de gestor é isso, é tecnologia. Agora que eu tenho as pessoas certas, fazendo os processos certos, capacitadas para aquilo, com registro, com log, com um legado em cima disso, agora eu vou para a tecnologia, porque agora é só replicar. Então, o momento de tração, eu vejo a quantidade de empresas, gente, vocês também devem encontrar a quantidade de empresas que a gente vê preocupada em escala, preocupada em... como é que eu escalo? Cara, tu não tem nem o processo definido ainda, pô. Vamos olhar para o processo antes de querer escalar? Pô, Caio, quero te agradecer muito aí pelo papo. Uma delícia conversar com você e espero que tenha aí influenciado muitos vendedores, gestores de vendas, né? Porque acho que esse é o caminho, você melhorar a cada dia. Então, obrigado, viu, Caio? Imagina, gente, um prazer gigante estar aqui com vocês, poder falar com a audiência de vocês sobre isso. Assim, acho que não só o vendedor que espera que isso venha do gestor dele, mas o próprio vendedor ser o seu próprio gestor comercial. Fazer a sua própria gestão, cuidar da sua própria venda e, no final das contas, cuidar dos seus clientes dessa maneira. Você tem uma carreira gigante de sucesso pela frente e muito dinheiro no seu bolso de comissão aí. Espero que possa ter ajudado vocês a alcançar isso. Gente, prazer. Obrigado demais, Gil. Obrigado, Cássio. Pô, prazerzaço. Obrigada.